E aí galera, beleza? Vamos aqui no Praticando Matemática, mais um vídeo aí do nosso canal. Para vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, aquele muito obrigado, estou muito feliz aí com as visualizações do último vídeo, tá? Hoje a gente vai falar sobre radiciação. O que é radiciação por fatoração? A gente vai falar isso mesmo, sobre raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, tá joia? Como resolver pelo método da fatoração. Eu coloquei aqui para vocês, tá? Uma definição, como sempre nos vídeos, eu coloco uma definição aqui para você entender o que é cada etapa, cada passo, o que cada carinha ali recebe um nome. E para você que não entende nada sobre, eu não sei o que é esse monte de letra aí, Marcos. Esse monte de letra vai ser números, vai ser dessa maneira que eu coloquei aqui do outro lado, do lado direito, certo? Então cada carinha recebe um nome. Esse eninho aqui em cima representa índice. O símbolo bonitinho da raiz, ele é chamado de radical. O cara que está dentro da raiz, ele é chamado de radicando. E o valor, o resultado, que é chamado de raiz, tá? Como extrair a raiz daquele radicando, certo? Ou daquela radiciação que está acontecendo ali, beleza? Então vamos começar com alguns exemplos. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por que, Marcos? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Isso mesmo, a gente procura fazer a raiz quadrada, tem algumas raízes quadradas que a gente consegue fazer de cabeça. Lembrando lá de potenciação, certo? E quando não aparecer nada aqui em cima, tá? Quando não aparecer nada aqui, é o número 2, tá? Mas ele tá ali em forma de fantasma, ele não aparece, certo? Então logo, quando não aparecer nada, é o número 2, beleza? Então a gente lê raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então a raiz de 4 é 2, beleza? Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4, ou 2 vezes 2 é 4. A gente pode pensar que uma raiz é um número que ele multiplicado por ele mesmo, vai dar o valor do radicando, certo? Dentro de raiz quadrada. Raiz cúbica, o valor dele por ele mesmo. Numa contagem de 3 vezes, eu vou encontrar a raiz cúbica, certo? Então a gente tem aqui raiz quadrada de 16 igual a 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Outra coisinha que eu deixei aqui para vocês. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por que 3? Porque 3 ao cubo é igual a 27. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Certo? E raiz quinta de 32 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então vamos fazer um exemplo. Por exemplo, se eu quiser calcular agora pelo método da fatoração, a gente vai começar a fazer. Aqui eu só coloquei uns exemplos para vocês identificar como que é através da potência que eu posso pensar. Tá? Se eu tiver muita dificuldade naquela raiz, eu posso ir tentando fazer multiplicação até encontrar a raiz. Também posso. Mas essa maneira aqui é muito fácil para se resolver esse tipo de exercício. Vamos lá, vamos trabalhar com a raiz quadrada de 64. Marcos, pensando assim, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8, 64. Mas vamos fazer por fatoração. O que é fatoração? É claro que para mim poder fatorar, eu tenho que ir lá ler um pouquinho sobre MMC, tá? MDC, para mim saber o que é múltiplo mínimo comum, saber o que é número primo, tá? Porque a gente vai fatorar os 64
por números primos, tá? É aquele famoso traço que todo professor fala para você aí na aula, tá? Que você aprendeu lá na sua escola, quando você estudou, tá? Passa o traço do lado e fatora. Então é isso aí mesmo, a gente vai passar o traço e vai fatorar o 64. Lembrando que a gente faz divisões por números primos. Então 64 dividido por 2, 64 por 2, 32. Ué, Marcos, por que você dividiu por 2? O 2 é número primo? Sim, número primo é todo aquele número que eu posso dividir por ele mesmo e por 1. Beleza? Então vamos continuar. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Beleza? Então, lembrando que potência é um número vezes ele mesmo que dá o resultado. Nesse caso, eu quero raiz quadrada. Se é raiz quadrada, então raiz quadrada vem do número 2. Então, eu vou pegar o casalzinhos de 2. 2 em 2 aqui, ó. Eu tenho 3 casalzinhos de 2 em 2. Lembrando que, se eu multiplicar todos esses números aqui, todos esses números primos da fatoração, o resultado vai dar 64. Certo? Então eu separo. Aqui eu tiro um 2, ele fica 2 ao quadrado. Aqui também fica 2 ao quadrado. E fica 2 ao quadrado. Então eu posso escrever esses caras aqui dentro da raiz, se multiplicando. Então, raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Certo? Então, eu posso simplificar, tá? Essa raiz aí com a potência, porque eles são operações inversas. Então, quando eu jogo de um lado, todo um lado igual, eu jogo para o outro lado, eu posso simplificar. Quando eu faço uma mesma operação, e aqui eu faço uma operação inversa, eu vou voltar naquele primeiro número que eu fiz. Logo, então aqui eu vou simplificar a raiz com essa potência, a raiz com essa potência e a raiz com essa potência. Certo? Então vai sobrar só os números 2. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Que maravilha, Marcos! Então, beleza. Então, vamos ver se vocês entenderam. Certo? Aqui eu coloquei algumas raízes exatas. Então, são valores um pouquinho mais altos, tá? Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, dá uma pausa aí, dá uma treinada, resolve esses 3 exemplos que eu coloquei aí e depois vem aqui assistir o vídeo. Vamos lá? Vou esperar um minutinho. Beleza, tenho certeza. Você não pausou o vídeo. Eu sabia que você não ia pausar o vídeo, né? Era para ter pausado e ter feito, treinado. Porque a ideia da matemática, você tem que praticar, velho. Por isso que o meu canal chama Praticando. Porque a gente aqui vai praticar bastante. Bastante exercício. Então vamos lá, treina para você ficar bom. Certo? Então vamos lá. Raiz de 784. Eu vou fatorar o 784. Fatorando 784. Primeira fatoração por 2. 784 por 2 vai dar 392. 392. Eu continuo fatorando por 2. Por quê? Porque ele é número par. 392 dividido por 2, 196. 196 por 2 vai dar igual a 98. 98 vou dividir por 2, vai dar 49. 49, dá para mim continuar dividindo por 2? Não dá. O 49 só dá para mim dividir nesse momento por 7. É um outro número primo, certo? Então eu vou dividir por 7. 49 por 7 é 7, 7 por 7, 1. Eu tenho que fatorar todos os números
até esses caras aqui chegar no resultado 1. Ou seja, eu vou fazendo divisões desse por esse, o resultado embaixo, desse por esse, o resultado embaixo, esse por esse, o resultado embaixo, esse por esse, o resultado embaixo, e assim por diante, certo? Esses caras, se eu multiplicar eles, pode fazer aí na sua calculadora, o resultado sempre vai ser o primeiro aqui de cima. Tá? Então, se eu multiplicar todo mundo aqui, o resultado vai ser 784. Certo? Mas como eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu vou pegar de parzinho. Então, aqui eu tenho um parzinho, aqui outro parzinho e aqui outro parzinho. Certo? Então, aqui eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, aqui também sendo 2 ao quadrado e aqui 7 ao quadrado. Escrevendo eles em linha reta, tá? Dentro da raiz. Então fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Certo? Então fazendo aquela simplificação, simplifico esse com a raiz, simplifico esse com a raiz, simplifico esse com a raiz. Tá? Como são potências ao quadrado e raiz quadrada, posso simplificar. Então fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Que maravilha! Você pode calcular aí, fazer na sua calculadora raiz quadrada 784, o resultado é 28. Beleza? Então vamos lá. Próxima, raiz. Agora eu tenho uma raiz cúbica, né? Então vamos lá fazer essa raiz cúbica de 125. Passo o traço. Lembrando, existem algumas coisas que eu devo saber aqui também. Eu tenho que saber critério de divisibilidade para mim poder resolver exercício. Esse tipo de exercício, tá? Para mim saber raiz quadrada, eu tenho que ter os critérios de divisibilidade na minha mente. Por quê? Porque chega um número grande desse aqui, como que eu vou saber qual o número que eu vou dividir? Então, se você tá craque em critério de divisibilidade, que será um dos temas das próximas aulas, a gente pode utilizar um dos critérios, que é a divisão por 5, que termina por 0 e 5. Como é só por número primo, então vou usar o número 5. 125 dividido por 5 é 25. 25 eu só divido por 5, que dá 5. 25 por 5 dá 1. Como eu estou trabalhando com raiz cúbica, eu vou pegar em trio. Aqui eu peguei em par porque era raiz quadrada. Aqui é raiz cúbica. Logo, eu vou escrever dentro da raiz cúbica 5 ao cubo. Como são números iguais, posso simplificar esse com esse. Logo, raiz cúbica de 125 é 5. Maravilha! E a última aqui, raiz quinta de 243. Vamos escrever o 243 aqui e vamos fatorar ele por 3. Tá? Por 3. Por que, Marcos? Você pôs o 3 aí. Vai me complicar a mente agora? Não, vou te complicar. Raiz cúbica de 3 por quê? Lembrando os critérios de divisibilidade, para mim saber se o número é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e assim por diante, é só eu olhar os critérios lá e ver. Né? Por 2 ele tem que ser par. Por 3, a soma dos algarismos tem que dar 3. Tá? Então, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, 243 é divisível por 3, que vai dar 81. Por 3 de novo, que vai dar 27. Por 3, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Certo? Como eu estou trabalhando com raiz quinta, então eu vou pegar 5 carinhas juntas. Então, fica 3 ao quinta potência. Então eu vou escrever isso dentro da raiz. Aqui é 5, então fica 3 elevado à quinta potência. Simplifica então, isso com aí, esse. Galera, muito obrigado. Então raiz quinta de 243. Esse foi mais uma dica aí para você calcular raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima, até o valor que você queira, tá? Não perca as próximas aulas, porque eu vou dar umas dicas de como resolver raiz quadrada exata de um jeito mais rápido e mais simples, beleza? Então muito obrigado para você que me assistiu e até a próxima.